Scott Pilgrim contra o Mundo é uma produção de 2010 com o título original Scott Pilgrim vs. The World. Vejam mais essa indicação aqui em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. What did I do? What do I do? Quando a estética game mais HQ se unem, temos uma perfeita mistura de paradas dramáticas com aceleração narrativa intensa, referências constantes aos gibis e a produção de signos que lembram os games clássicos e de luta. Enfim, junte tudo isso a uma pegada completamente geek. A influência de Scott Pilgrim não é à toa, ela vem também da HQ homônima, lançada em 2004 e finalizada em 2010. Grande parte do storyboard será produzida em cima da história da própria HQ, como já visto nas produções Sin City, de 2005, e 300, de 2006. Assim, uma espécie de sincretismo de tendências, com a adição de signos derivados do universo gamer, é observado em Scott Pilgrim. Michael Cera, conhecido pela atuação em Arrested Development, uma das melhores séries de humor, ganhador inclusive de um Globo de Ouro, na época com 22 aninhos, ele interpreta Scott, um rapaz universitário, baixista de uma banda universitária em ascensão, super descolado e inteligente. Até aí nada demais. No entanto, a narrativa começa quando ele decide namorar uma garota colegial de 17 anos chamada Knives Chow. Perturbado por um rompimento recente, tenta recomeçar essa relação com um tom mais ingênuo, leve. No entanto, em uma festa universitária, ao conhecer a encantadora Ramona Flowers, interpretada por Mary Elizabeth Winstead, famosa por Final Destination, no Brasil chamado Premonição, ele deverá passar por uma série de provas. Deverá enfrentar os namorados anteriores de Ramona Flowers. É a partir desse mote que a narrativa ganha a dimensão bem-humorada e geek que foi mencionada anteriormente, pois todo o plano de expressão da narrativa ganha contornos da linguagem de HQs e dos videogames. A montagem nesse quesito é um show à parte, pois as conexões entre as cenas nem sempre são lógicas, pois o lado sarcástico e humorístico rompe as fronteiras da cinematografia, por meio de enquadramentos com ligações rápidas, dinâmicas, como se a própria expressão acelerada dialogasse com a versatilidade da linguagem dos games, nos efeitos sonoros de máquinas de fliperama, nas barrinhas de saúde dos jogos de luta, estilo Street Fighter, bem como na organização da linguagem das HQs e até mesmo de RPGs. Por exemplo, os diálogos inseridos em cena, as explicações dos handicaps, níveis de saúde, vantagem e desvantagem dos personagens e suas características sociais, físicas e emocionais. Também os experience points, ganhos nas lutas. Enfim, tudo encaixa muito bem na estética em questão. No entanto, essa qualidade parece também ser um ponto fraco para o segmento de público que não representa o nicho a que o filme se destina. Explico. Como a linguagem no enunciado global desse filme constrói signos sobre os quais é preciso fazer a referência correta, nem sempre o público menos nerd ou que não pertence ao universo dos HQs e games fará a ligação desejada do que o personagem está querendo dizer ou para quais signos está querendo apontar. Vemos o reflexo nesse sentido, pois o filme teve um investimento de 60 milhões de dólares e lucrou na casa dos 48 milhões. Acredito que o filme tenha se pagado, pois agora faz parte de um segmento mais cult, por exemplo, nas locadoras. Por isso, é constantemente referenciado quando se diz respeito aos recursos de montagem cinematográfica em diálogo com a estética mais gamer. Em suma, voltando à narrativa, toda a intertextualidade com essa geração geek é expressa nas batalhas de Scott com os antigos namorados ciumentos de Ramona Flowers. Participações especiais como as de Anna Kendrick e Chris Evans, o Capitão América, este interpretando um famoso ator de cinema, são marcantes. A naturalidade com que a relação de Scott e Ramona vai se desenvolvendo também faz o público torcer para que o romance dê certo. Será que Scott derrotará os supostos vilões e ficará com a mocinha no final? Indico este filme por ser diferente dos filmes universitários. Acredito ser tão diferente quanto Regras da Atração, produção de 2002, que já analisei neste canal. Sua novidade está propriamente na edição e organização dos signos fotográficos, por vezes tão acelerada e dinâmica que é preciso pausar e voltar à cena.
Em outros momentos, o filme desacelera e nos volta a pegar de surpresa quando faz outras montagens completamente malucas. Isso me agradou muito, mas pode desagradar o segmento de público que prefere um tipo de filme mais convencional, sem tantas montagens mirabolantes. O IMDb concede nota 7,5, enquanto o Rotten Tomatoes concede, como sempre, uma nota mais alta, tanto da crítica quanto do público, acima de 80% de aprovação. Deixem comentário, inscrevam-se no canal, divulguem essa indicação aos amigos. Visitem também o canal no Insta, @CineSemiótica. CineSemiótica, cinema sob uma nova ótica. Watch out! It's that one guy.